Júnior, é Júnior mesmo, né? Que benção, glória a Deus. Vamos dizer assim, Evangelista Carlos Júnior. Que alegria tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Amados, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Tome vossos assentos, por favor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade e pela honra de poder participar da escola bíblica de obreiros, e não só participar, mas ter a honra de pela primeira vez participar e também ministrar aos irmãos. Deus abençoe ao pastor presidente desta igreja, da DIG, pastor Eliseu Menezes, que está cedendo à coordenadoria da SEADA para que o evento seja realizado, ao pastor Natanael, que nos convidou, formulou o convite, nós estivemos lá, foi uma bênção, e ele nos convidou, tocado por Deus, de poder estar aqui com vocês para falarmos um pouco da palavra de Deus aos obreiros, que é o que eu mais gosto, são os obreiros. A todos os pastores presidentes que já estão aqui, que Deus abençoe todos, não é? Se a gente não respeitar vocês, a gente não chega onde vocês chegaram. Deus abençoe todos vocês de uma maneira especial, e a toda a coordenadoria da SEADA, minha mãe, missionária Miriam, ao meu pai, que me acompanham, que estão aqui comigo na retaguarda orando por mim. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 26, a partir do verso 26, Evangelho segundo escreve Mateus, o capítulo 26 e o verso 26. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Eu quero frisar só este fragmento do verso 30 que diz: e tendo cantado um hino. E tendo cantado um hino. E tendo cantado um hino. Queridos, nós, ao falarmos de ministério, falamos senão de uma vocação de prestação de serviço, pois o termo utilizado no Novo Testamento, diferente do Antigo para ministério, é senão aquele que serve à mesa, e de uma maneira ainda mais original, é utilizado como servil. Esta palavra usada como servo, ou também escravo, é utilizada por Paulo, e não só por Paulo, mas por alguns escritores, que vão falar acerca de alguns ministérios que vão circular sobre a igreja. Por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus diz que os anjos são ministradores. Paulo diz que os apóstolos são ministros. E aí nós vamos discorrendo o texto ao ponto que o próprio Cristo diz ser
aquele que veio servir ou aquele que está a ministrar. No entanto, esta palavra traduzida do original, ela vai perdendo um pouco a sua força, porque a palavra ministro ou ministério também é usado para escravo ou escravo acorrentado. Isso está colocado debaixo da vontade de seu senhorio, que na Bíblia Sagrada vem na função divina que é dado a Deus. Todos nós que temos um ministério, somos como os escravos acorrentados, sujeitos à vontade de nosso Senhor, Deus, e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, o escravo, e não precisamos ser muito intelectuais para entender isso, ele faz, vai e exerce qualquer atividade, de qualquer espécie que seja, debaixo de uma palavra, de uma ordenança do seu próprio Senhor. O escravo não se manda. O escravo, ele deve servir em obediência à vontade de seu Senhor. E tomando por base esse sentido de escravo, não há um ministério melhor para se tomar como modelo do que o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que o próprio Cristo tinha esta mentalidade de serviço e de escravo, despiu-se de toda a sua glória e veio senão para servir, pois o mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Cristo, tendo esta mentalidade, entrava em colisão com a mentalidade dos judeus da sua época, que esperavam um Messias que via triunfante em seu ministério, que viria senão para destronar o poder governamental e devolver a Israel, exaltando Israel sobre todas as nações e principalmente sobre os seus adversários. Na mentalidade dos mesmos, o ministério do Messias ou do ungido é cheio de pompa, de glória, de honra e de reconhecimento. É meio estranho aceitar o Messias que não tem toda esta pompa e toda esta glória e que renuncia até mesmo algumas honras e algum reconhecimento. Isto entrava em choque. Entrava tanto em choque que talvez um dos maiores choques que vão entrar em confronto com esta mentalidade da época é senão esta palavra que eu vos disse, que o próprio Cristo menciona: eu vim para servir e não para ser servido, quando não mesmo sendo o próprio Messias, lava os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. De tantos contextos de serviços expostos no ministério de Cristo, esse ministério modelo, ele vai começar a mostrar que durante esta caminhada de Cristo ministerial aqui na terra, é um espelho, um modelo para a nossa caminhada ministerial. Tudo que reflete no ministério de Cristo, senhores, vai com certeza, ou deveria refletir no nosso ministério. O ministério de Cristo teve sim o seu apogeu em milagres, em curas, em discipulado, em seguidores, em reconhecimento, em honra, em evidências, em obediência. O ministério de Cristo teve sim o seu apogeu, mas este ministério, e conscientemente Cristo sabia disso, existia uma via dolorosa. Todo ministério terá sim o seu momento de crescimento. Todos aqueles que exercem um ministério, uma vocação, terão o seu reconhecimento, terão seus seguidores, terão seus aplausos, terão a sua glória, terão a sua honra, terão a sua alegria, mas todo ministério não pode se esquivar da via dolorosa. A via dolorosa é senão o momento em que aquele que serve ao ministério vai se esvaziar, vai ser vendido, vai ser traído, vai ser abandonado,
A via dolorosa é senão um momento de silêncio ministerial. A via dolorosa é senão um momento de confronto, em que este momento de glória, de alegria e de apogeu é despido daquele que exerce esse ministério, e o mesmo vai se vestir de um momento de desonra, de vergonha, de descrédito e de abandono. Falar de via dolorosa é senão falar do ápice de todos os escritos do Evangelho. Todos falam acerca do mesmo personagem e giram em torno do mesmo tema central, que é a salvação consumada na morte vicária de Cristo Jesus. Os profetas falavam acerca disso, há salmos que falam acerca disso, que o ministério do ungido seria marcado de um sofrimento, que apenas seriam poupados os ossos de seu corpo. Jesus sabia que este momento, cedo ou tarde, iria chegar. Jesus sabia que no momento certo, no momento dado, o seu ministério iria enfrentar este período de dor. Talvez falar de crucificação esteja um pouco distante da mentalidade da igreja, dessa pós-modernidade, que está viciada em um capitalismo selvagem e num sentimento de conquista desenfreado. E falar de crucificação é falar de uma entrega total do seu ser para consumar a vontade de Deus em cima de um sofrimento humano. Cristo, nós bem sabemos, vai se despir de todos os seus atributos divinos, e o que paira sobre ele é o cumprimento de Isaías capítulo 11, que os 7 Espíritos de Deus pairavam sobre ele de maneira plena, e é sobre esta vocação e sobre esta unção divina que Cristo vai exercer todos os seus milagres. Mas como Lucas descreve no seu evangelho, ele era homem e homem perfeito, digno das aflições, que quando se encontra no Getsêmani, debaixo de tanta angústia, começa a sair sangue pelos seus poros capilares. No entanto, senhores, segundo o relato bíblico, de maneira bem rápida, Cristo é conduzido à casa de Anás e Caifás, aonde vão bater no seu rosto, aonde vão humilhá-lo, sendo que não havia como condená-lo, mas mesmo não achando condenação sobre o mesmo, e sobre uma rixa religiosa de Anás e Caifás contra Cristo, Cristo vai apanhar e vai ser humilhado. Depois desta humilhação pública na casa de Anás e Caifás, o mesmo é conduzido ao governo romano, onde vão colocar uma capa vermelha sobre o mesmo, o sentar sobre uma cadeira, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e esta coroa não era apenas uma coroa como estão pintando em quadros, mas a coroa romana era em forma de capacete, e era cravada de espinho, cravando na cabeça de Cristo, dando na sua mão uma cana, e diziam: salve-se, ó Rei dos Judeus. E Jesus, como um cordeiro mudo, não vai bater boca e nem argumentar, vão tomar a cana na mão de Cristo e vão socar a cana na sua cabeça. Conforme batem a cana na cabeça de Cristo, os espinhos da coroa vão se cravando na cabeça dele, e isso dá uma febre que não baixa. Como já se não bastasse, Cristo vai apanhar. As chicotadas, nós sabemos que o chicote dos romanos tinham nas suas pontas ossos de animais que dilaceravam e rasgavam a carne. Cristo apanha muito. E eu sou adepto da linha de raciocínio que, segundo a lei dos judeus, eles batiam 40 menos 1, mas os romanos, segundo o livro Catatumbas de Roma, batiam sem piedade, ao ponto que muitos não suportavam a disciplina dos judeus dos romanos e morriam nos açoites dos mesmos. Depois de Cristo ser dilacerado em sua carne, o mesmo é obrigado a levar o lado horizontal da sua cruz, aonde, caindo no meio da via, Simão Cirineu é obrigado a ajudá-lo a conduzir até o Gólgota, aonde prego de 30 centímetros são cravados nos seus pulsos. Eu tenho um livro de um médico legista que estuda a crucificação há mais de 25 anos, e eu também acredito nessa linha de raciocínio,
Porque ao ser cravados os pregos nos seus pulsos, senhores, as pernas de Cristo não são cravadas cruzadas. Eu acredito nesta linha. São cravadas abertas nas laterais da cruz, porque não dava para cravejar ou cravar os espinhos com as pernas cruzadas. Segundo as escavações arqueológicas, descobriram alguns tornozelos, pastor Natanael, que tinham pregos cravados aqui, aonde só há cartilagem e nervos, não tem veia, não sai sangue. Quem cravava sabia o que estava fazendo. Ele não batia para o condenado sangrar e morrer perdendo seu sangue. Ele batia para o condenado morrer de dor. Batia em lugar só de cartilagem e de nervos. É uma dor insuportável, senhores. É uma dor que nenhum dos senhores aqui suportaria. Talvez isso esteja um pouco distante, mas eu acredito que todos aqui assistiram um filme dirigido por Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo. Algumas pessoas no estado de São Paulo morreram na sala de cinema ao verem este momento de dor. É um filme. Algumas pessoas aqui também no estado do Rio de Janeiro também morreram de infarto, porque não suportaram ver as cenas de dor de Cristo Jesus na sua paixão. Eu acredito que vocês que assistiram este filme, em um dado momento esquivaram o seu rosto, fecharam os olhos, porque não conseguiram ser confrontados com um filme que de maneira fictícia mostrava a dor de Cristo Jesus. E nenhum filme vai mostrar a totalidade ou a tensão de toda a dor que Cristo sofre. Eu estou dizendo de um momento que nenhum humano suportaria. E o que vai me deixar pasmo é que Jesus tinha consciência deste momento em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Jesus sabia que o momento era chegado. Segundo o verso 31, o mesmo diz: é chegado a hora em que muitos de vocês vão perder a fé em mim. Se nós aproximarmos, segundo a tradução da Brit Hadashah, o mesmo diz: é chegada a hora em que vocês vão se escandalizar ao ponto que não vão acreditar mais no meu ministério. Porque deve se cumprir aquilo que os profetas disseram ao meu respeito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus tinha certeza que o momento era aquele. Jesus tinha convicção que o momento do seu ministério, o momento de maior agonia, era chegado. E o que me deixa abismado é que o verso 30 diz: e tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, foi enfrentar um momento de intensa angústia. E tendo cantado um hino, foi ser vendido. E tendo cantado um hino, foi ser traído. E tendo cantado um hino, foi apanhar. E tendo cantado um hino, entrou em solidão. E tendo cantado um hino, foi apanhar e ser dilacerado de uma condenação que não era dele, mas deu a sua vida de graça. E tendo cantado um hino, obedeceu ao Pai, mesmo sendo filho unigênito, que desfruta da mesma essência do Criador, despiu-se da sua glória para enfrentar um momento de agonia ministerial sem honra, sem apogeu, sem aplausos, sem reconhecimento, abandonado, em silêncio, quando o próprio Deus vira as costas para ele, cantando um hino. Como é que alguém, senhores, vai ter força para cantar sabendo que vai ser vendido? Como é que alguém tem força para cantar quando vislumbra aqueles que aplaudiram o seu ministério,
que receberam curas do seu ministério, que foram edificados do seu sermão, vão virar as costas para ele, e um que molha o pão no prato vai vender por moedas. Quem vai cantar? O problema é que estão ensinando que o ministério é cercado de riquezas. O problema é que estão ensinando que o ministério é feito de sapato colorido e camisa de marca. Oh, glória. Tem alguém aqui? O problema é que estão ensinando que o ministério é um crescimento ministerial, mas nós estamos esquecendo que existe um momento da via dolorosa. A pergunta que não cala é essa: da onde é que Cristo tira forças para cantar sabendo que vai ser vendido? O texto diz: e tomando o pão, e tomando o cálice, disse: este é o símbolo da nova aliança. Todas as vezes que vocês lembrarem de mim, por favor, peguem um pão e tomem do vinho. Peguem do pão e tomem do vinho. Meu amigo judeu, o senhor sabe melhor do que eu que a igreja não participa da Santa Ceia. A igreja participa do partir do pão. É por isso que havia uma briga, porque os judeus não aceitavam aqueles que não eram circuncidados a sentarem na mesa. Porque a Santa Ceia é para os judeus, o partir do pão é para a igreja. A ceia é feita com cordeiro assado, 4 taças de vinho, uma taça vazia, um copo com água, ervas amargosas e 3 pães asmos. Fora os outros simbolismos. Estas festas são os tripé da festa judaica: Pêssah, Shavuot e Sukkot. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas são coligadas por outras 2. Então vem Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas e tabernáculos. São festas perpétuas. São festas que não devem ser quebradas. Essas festas são memoriais vivos, em que Deus queria que o seu povo celebrasse para se lembrar do que Deus havia realizado. O ser humano tem uma grande facilidade de se esquecer dos benefícios que recebe. E Deus queria inculcar o povo para nunca se esquecer dos atos que havia realizado. No mesmo período da Páscoa, Cristo ceia com seus discípulos e depois de ter ceado, partiu o pão. É por isso que a igreja não participa da Santa Ceia, participa do partir do pão. O engraçado é que Cristo vai usar algumas substâncias que não tem nada a ver com o momento. Quem quer me ouvindo, diga amém, por favor. Ele está dizendo: o meu sangue é vinho e o meu corpo é pão. O meu sangue é vinho e o meu corpo é pão. É estranho isso, porque se o sangue é para lavar, o melhor seria um copo com água, porque a água limpa. Eu nunca vi ninguém lavar roupa com vinho. Eu nunca vi ninguém tomar banho de vinho. Eu nunca vi ninguém se lavar com vinho. Mas ele está dizendo: o meu sangue é vinho. Corpo, ele usa o pão. Talvez seria mais claro usar um cordeiro assado, mas ele usa o pão. E ele usa um pão sem fermento. E ele está dizendo: o meu sangue é vinho e o meu corpo é um pão sem fermento. O meu sangue é vinho e o meu corpo é um pão sem fermento. O que é que Cristo está dando às pessoas do ministério? Ele está dando a nós uma graça de enfrentarmos a via dolorosa cantando um hino, baseado no vinho. O vinho da Bíblia Sagrada representa alegria, senhores. Só que a alegria natural é baseada na alma, sede do meu eu. Então, para eu me alegrar, eu preciso ver, ouvir ou participar de algo engraçado. O meu cérebro vai captar essa emoção, passa para o sistema nervoso para o bulbo facial, que vai expressar o sorriso, que é o grito da alegria. Ninguém vai cantar sabendo que vai morrer. Ninguém vai cantar sabendo que vai ser vendido. Ninguém vai cantar sabendo que vai ser atraído. Só que quando você toma do sangue do cordeiro, esta alegria ela vira gozo no espírito. E espírito é consciência, parte perceptiva da glória de Deus e intuição. Eu já não me alegro apenas naquilo que vejo. Eu já não me alegro apenas naquilo que vivo.
Eu não me alegro apenas naquilo que ouço, mas alegro na consciência da certeza daquilo que creio. É por isso que no verso 32 Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, mas depois da minha ressurreição, Cristo, antes de enfrentar a venda, a traição, as chicotadas, os cravos de humilhação, já está batendo no peito de maneira antecipada e está dizendo: eu vou ressuscitar. O que impulsiona Cristo a cantar um hino é a certeza que existe sim um momento de agonia ministerial. Mas este momento de agonia não é forte o suficiente de te privar de uma alegria após a crucificação. Jesus está cantando na certeza que a vitória é maior sobre o ministério, o momento de agonia que ele está vivendo. E senhores, a nossa vida não vai ser diferente da vida de Cristo, quando mesmo disse: quem deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Se tem cruz, nós seremos vendidos. Se tem cruz, você vai ser traído. Se tem cruz, você vai ser humilhado. Se tem cruz, vai ter um momento de solidão. Se tem cruz, vai ter um momento de silêncio. Se tem cruz, tem um momento de agonia. E ninguém tira a cruz das costas. Você trabalha com ela nas costas, você levanta com ela nas costas, você vem para a igreja com ela nas costas. Mas perceba que mesmo com a cruz nas costas, vendido, traído, perseguido, humilhado e em silêncio, você conseguiu chegar aqui esta manhã e levantar as mãos e adorar. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, segura na mão deste obreiro, segura na mão deste companheiro, chacoalha a mão dele e diga: o momento da via dolorosa não vai calar a tua adoração, o momento da traição não vai arrancar a tua alegria, o teu ministério vai passar por cima. Quem não acredita, levante a mão deste companheiro para adorar aquele que te dá. Sabe qual é o nosso problema? Queremos um ministério cercado só de glórias. Se você não tem a mentalidade de ser um escravo acorrentado, você não presta para o ministério, Senhor. Eu estou dizendo de alguém que tinha todo o motivo do mundo para bater boca com quem queria. Se você não der um glória, eu vou parar de pregar. De olhar e falar assim: você está me batendo por causa de quê? Eu estou dizendo de alguém, não dessa teologia frajuta do teísmo aberto, sem vergonha dos alemães, que aceita um pedaço da Bíblia e condena outro. Estou dizendo que alguém que é santo. Eu estou dizendo de alguém que não tropeçou. Eu estou dizendo de alguém que podia olhar para Judas e dizer: você está me vendendo por quê, camarada? Mas como um cordeiro mudo, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Se escandaliza não, irmão, que eu sou assim mesmo. Ele não bate boca com ninguém. Antes coloca a cruz nas costas.
Porque cruz, a gente não escolhe o tipo, a gente tem que carregar. Então a gente tem uma opção: ou carrega calado, honrando a Deus, ou carrega reclamando, alimentando o diabo. Cristo diz: o momento de glória eu senti, o momento do aplauso também, mas chegou o momento da solidão, então eu vou colocar nas costas e vou carregar cantando um hino com dignidade. É difícil, senhores, porque a via dolorosa é pública e todo mundo vê a nossa desgraça. Todo mundo vê que você foi e parece que não é mais. Ninguém entende que é um momento de solidão, de abandono e de silêncio de Deus. É que a gente grita no quarto, chorando de madrugada, sem ninguém ver, porque o obreiro deve ser oculto em suas fraquezas, e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas como um escravo acorrentado te digo: todavia, seja feito a tua vontade. Quem tem vergonha não envergonha ninguém. Eu não sei se você já ficou embriagado. E quem bebe muito, no outro dia, os amigos cutucam e dizem: olha, você fez isso, isso e aquilo. Eu não sou capaz de fazer isso. Se você fez, porque uma força maior te dominava, e você estava manipulado por essa força. E o vinho tem um alto teor de embriagar, poder de embriagar. Jesus diz: quando vocês tomam do meu sangue, vocês saem do seu natural, porque no natural você já tinha batido boca com todo mundo, porque no teu natural você já tinha saído no soco, porque no teu natural você já tinha jogado tudo pro alto, porque no teu natural você já tinha falado até palavrão, porque no teu alto você já tinha rodado a baiana e descido do salto, porque no teu natural você já tinha descido, rasgado a credencial e indo embora há muito tempo. Mas eu não sei se você percebe que dá vontade, mas você não consegue fazer aquilo que a carne está impulsionando você fazer. Já tem gente entendendo? Você já percebeu que estão te vendendo, estão te traindo, estão te batendo, estão te humilhando? A vontade é uma, mas a força sobrenatural te domina e você não faz aquilo que a carne quer fazer. O problema é que a expectativa do diabo é que você volte ao natural, porque no natural você não consuma a crucificação, no natural você não crava a cruz na cabeça da caveira, no natural você não vence o inferno, no natural você não é escravo, no natural você não é obediente, mas o sangue do Cordeiro está te tirando do natural esta manhã. Levanta a tua mão que eu vou profetizar mesmo na sua vida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar mesmo na sua vida. A partir desta manhã, e queira Deus, não passe desta manhã nenhuma tribulação, dificuldade ministerial vai te empurrar para o teu natural. O sangue de Cristo está te envolvendo. Quem acredita nessa palavra, fecha a palma da tua mão, abre a tua boca e adore o Cordeiro. No natural jamais. Carrega calado. Bata na mão de 3 companheiros e diga para ela: carrega com dignidade. Diga para ela: enfrenta essa dificuldade cantando. Diga para ele: enfrenta essa dificuldade adorando. É só um momento ministerial difícil. Enfrenta esta venda cantando a Deus. Enfrenta esta traição glorificando aquele que te escolheu. Carrega com dignidade.
Abre a boca para adorar. Eu sei que o obreiro também dá glória a Deus. Não dá glória a Deus, obreiro? Abre a sua boca para louvar, porque Satanás não vai ver você retrocedendo. Satanás vai ter que ver você avançando, porque o sangue do Cordeiro está protegendo o teu ministério. É engraçado que quando o seu ministério está, como dizem aí, né, estourando, explodindo, né? Quando vem um momento de agonia, a gente diz: poxa, parece que quando eu entrei para o ministério as coisas ficaram pior. 40 anos nas costas. Enchi a cara de cachaça. Jesus te chama para o ministério e você diz: parece que quando eu fui para o ministério as coisas ficaram pior. Jesus carrega calado porque a via tem um começo, mas ela também tem um fim. O que faz você passar com dignidade nesse momento de angústia ministerial é não perder o foco. Teve um começo, mas também terá consumação. Parece que vejo o diabo, porque na hora desse momento o diabo vem setar. Não precisa disso, rapaz. Quando tu pregou, o povo pulava. Agora o povo está te vendo, não precisa disso. Quando tu pregava, nega curado, e aquele que o curou está falando mal de você. Quando tu dava caldo, antes tu servia, agora que tu dá bagaço, te jogaram no lixo, te esquivaram, não te dão mais oportunidade. Para com isso, larga a cruz. Jesus, agora é o teu momento, Satanás. Mas quando eu chegar no Gólgota, eu vou enfiar essa vergonha na tua cabeça. Terceiro dia, Maria vai visitar o túmulo, a vergonha. Porque sempre tem alguém que vai visitar a nossa vergonha. Quando ela chega, a pedra está removida. Mataram e levaram o corpo, alguém diz: por que choras? Aquele que você pensa, pegou? Que está morto. Você pensa que está morto. Você pensa que está morto. Está vivo. Quem entende que tem um momento da dor, quando triunfa sobre este momento, não precisa correr, bater no peito e dizer que venceu. Os mesmos que viram você apanhando, sendo vendido, abandonado e trocado, são mesmos que vão dar a volta, sair correndo, entrar na casa e dizer: cessa o luto. Enxuga a lágrima, porque aquele que a gente viu apanhando, sendo vendido, trocado e humilhado, está lá na DIG, na escola bíblica de obreiro, com a mão para cima, dando glória a Deus misturado.
Só quem pode, segura na mão deste companheiro mais uma vez aí. Segura, só para ele sentir o drama. Segura na mão dele aí. Chacoalha a mão dessa pessoa e diga assim: a notícia vai correr que você ainda está de pé. Pode falar para ele. A notícia vai correr que você ainda prega debaixo de unção. A notícia vai correr que Deus te usa da mesma forma. Eu vou parar de pregar para você. Dá um minuto de glória a Deus e aleluia se você aguenta. Abra a boca para... Eu convido os batizados com o Espírito. Abra a boca e exalta aquele. Corpo é comunhão. Quem tem comunhão comigo é igual a um pão sem fermento. Você não quer escutar isso não? Quem quer escutar, diga glória a Deus aí. Quem tem comunhão comigo tem óleo. Quem tem comunhão comigo é trigo. Quem tem comunhão comigo é água. Pão sem fermento, batizar, água, óleo, trigo. Eu vou falar mesmo, obreiro. O que é o trigo? Uma planta que sofreu uma mutação genética 8.000 anos atrás e a sua semente cresceu mais do que o corpo. É a única planta que o vento bate e não carrega a semente. Não pegou. Porque a semente cresceu tanto, pastor Eliseu, que o que está dentro é maior do que está fora. Então o vento bate, sacode o camarada. Mas o que está dentro, oh, glória a Deus. É por isso que Deus disse, Noé, betuma a tua arca. Porque a minha intenção não é preservar a arca, é preservar o que está dentro. E o que está dentro era Noé, a aliança noêmico-noética, que era a conscientização de uma nova aliança, que é a existência de um Deus. E se a humanidade acredita na existência de um Deus, a obediência, a reverência, a adoração. E se a adoração, capítulo 8 está correto, quando a arca para no Monte Ararat, um dos maiores montes da Turquia, o texto diz que a primeira obra que ele edifica não é uma tenda, não é uma cama, não é uma casa, e sim um altar. E diz o texto, depois de 40 dias e 40 anos de tempestade, Noé adorou a Deus. Porque Deus disse, eu sou arquiteto e engenheiro, então você é só o pedreiro. Você faz conforme eu desenho na planta. Então na liga da madeira tem fissura, rachadura e brecha. Se a água bate, não tem betume, a água bate e entra. Eu disse, como eu quero proteger o que está dentro e não o que está fora, betuma a tua arca por dentro e por fora. Porque o que está fora não interessa. A tempestade que vai vir, Noé, vai acabar com a tua casa, com a tua cidade, com os teus amigos, com os teus parentes, vai te afastar de todo mundo. Mas a água que bate fora não entra, porque o betume está batendo, está tapando toda a rachadura. Deus está dizendo, o vento vai soprar, pode levar casa, carro, dinheiro, fama e aplauso, mas a presença que está dentro é maior do que está fora e não escapa. Quem recebe esta palavra, levante as mãos para o céu e diga glória a Deus. Quem é o trigo? É diferente do joio. E Deus está dizendo, o obreiro que vence a via dolorosa tem que ser trigo e não joio. Porque o joio não vence, porque o joio acredita na sua própria força. Porque quando o joio cresce, para os pastores, ele cresce duro e não em curva. Só que o sol alimenta o campo, e o trigo e o joio dependem do sol para crescer. Só que o trigo vai crescendo duro. Sou bom, sou o cara, prego muito, só dá eu. Não, eu estou em evidência. Já não pega mais na mão dos outros, já não dá mais paz do Senhor para o porteiro, já trata com ignorância o irmão que liga para ele. E o trigo vai crescendo e vai encurvando a cabeça.
Porque ele entende que por cima dele, ele só está crescendo porque o sol da justiça está dando força para ele crescer. Abaixa a cabeça, você só é porque o sol da justiça. Quem recebe esta palavra aí, meu irmão? Quem é o trigo? Será uma planta diferente do joio, que as mesmas são gramíneas e a sua raiz cresce para baixo, mas a raiz do trigo se embola na terra, do joio se embola na terra, e a do trigo cresce solta. Então, quando o agricultor quer puxar o joio, ele tem que fazer força, porque o joio está tão embolado na terra. Eu falo ou não falo, irmãos? O agricultor diz: olha, sai da terra. Ele diz: não saio. Meia hora de oração. Facebook não deixa. Sai da terra. Só um pouco. Não dá, porque cresceu e o crescimento embolou ele. Não soube lidar com o crescimento. Mas o trigo, ele cresce solto, como se dissesse: eu sei que um dia o agricultor vai querer me arrancar da terra. Então, para eu estar mais fácil de arrancar, eu vou crescer, porque na terra a gente tem que crescer, não é pecado crescer. Mas nenhum crescimento que eu venha adquirir vai me embaraçar na terra quando o agricultor quiser me puxar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: Satanás não vai embaraçar mais os obreiros da Seader. Você vai crescer, mas quando o agricultor disser sai da terra, você vai ter capacidade de se desligar da mesma. E o que é a água, senhores? Instrumento de aliviar o calor do corpo humano. Lava, limpa, distribui os nutrientes, espere as secreções, mas a água também é o ar-condicionado. Não deixa o corpo superaquecer. É por isso que nós somos semelhantes ao Monte Hermon. Paz no deserto, mas a cabeça sempre gelada. Segundo alguns dizem, o príncipe da sinagoga andava com talit sobre os seus ombros. São 613 preceitos, 248 positivos e 306 negativos. Na sua cabeça um salmo pequeno, escrito Salmo 91. Cobertura. O que é cobertura? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que o salmo começa em descanso e descreve caos. Vem praga, vem seta, vem peste, vem milhares, mas ele está descansando. Quem é que descansa? Com seta, com morte, com praga, com milhares. Quem, senhores? Só quem tem a cabeça refrigerada pela água do Espírito Santo. Sabe quem tu és? Um ponto de interrogação com pernas. Sabe quem tu és? Uma incógnita na mente do homem natural, que olha e não discerne, diz como é que ele aguenta. Abrir a igreja todo dia, 7 horas, botar água no púlpito toda hora, e mesmo assim ser vendido, trocado e passar por essa via dolorosa cantando a Deus. Como é que ele aguenta? Está no ministério, presidindo, há mais de 40 anos, debaixo de divisão, de guerra, de calúnia, de perseguição, e mesmo assim está lá sentado na cadeira com o inário na mão, cantando hinos de louvores a Deus, porque a água do Espírito Santo, ela superaquece o corpo, meu pastor. Estou te devendo uma visita lá, mas mantém a cabeça refrigerada. Sabe o que Deus está dizendo? A partir de hoje acabou.
Nenhuma pressão ministerial vai subir para a tua cabeça ao ponto de fazer a tua pressão explodir. A partir de hoje, nenhuma pressão ministerial, irmão, e queira Deus, vai fazer a gente perder noite de sono, porque a água do Espírito está dizendo: ainda que os seus pés estejam no deserto, o corpo de Cristo está refrigerando a tua cabeça, dando certeza de vitória. Quantos recebem esta palavra aí? Levante as mãos e glorifica o nome do Cordeiro. Eu vou encerrar. Mas o meu pastor Isaac Batista, pastor que me formou ministerialmente em São Paulo, ele dizia assim: Carlos, o obreiro bom deve ser provado. Eu disse para ele: como? Ele disse: antes de eu ser ungido, ele me testou muito, e testou até hoje, testa até hoje. O meu pastor mandou eu ir para a casa dele 9 horas da manhã. E eu cheguei 9 horas da manhã e fiquei na porta da igreja, na porta da casa dele, e disse: pastor, estou aqui. O pastor disse: fica aí, que eu vou tomar café. Quando deu meio-dia, o pastor apareceu na sacada e disse: Isaac, fica aí que eu vou almoçar. Quando chegou a tarde, o pastor disse: Isaac, pode ir, que eu já me esqueci que eu tinha que falar com você. Pastor Moacir de Paula, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Mateus, Catedral da Paz, provou o pastor, o seu vice-presidente. Ele foi conduzir o pastor para dar posse a outro em Santo André, e há um caminho de Santo André a São Mateus. A pé dá mais ou menos 1 hora, da congregação até Mateus Bay. Chovendo, irmão, pé d'água em São Paulo. Quando chegou na porta da igreja, o pastor Moacir disse para o pastor, vice-presidente hoje, disse: vai lá, dirige o culto, porque eu esqueci que não tem ninguém lá. O pastor disse: vai para agora. O pastor disse: não, você vai a pé, e sem guarda-chuva. Chegou molhado, e no final do culto, o pastor Moacir chegou com a comitiva e disse: pastor, está querendo me matar. Mas porque obedeceu, é o vice-presidente do campo da Assembleia de Deus de São Mateus. Porque ainda que os pés estejam no deserto, a minha cabeça está refrigerada, porque a glória da segunda casa. Estenda a tua mão para receber esta palavra. A tua cabeça está refrigerada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Receba isso em nome de Jesus de Nazaré. Ainda que a pressão do deserto seja grande, a tua cabeça está tranquila, porque a promessa de Deus é maior do que a via dolorosa. Quem recebe, fecha a palma da mão, abre a boca e adore ao Cordeiro de Deus. A tua cabeça vai ser refrigerada. E o olho é a comunhão que liga, é o Espírito. E eu aqui encerro, porque quando Jesus caminha, num dado momento ele cai na via dolorosa. Senhores, há momentos que a gente não cai, e não digo em pecado, eu digo em produção, em caminhada, não porque a gente não quer, é porque falta força. As pancadas são tão grandes que Jesus cai. Ele quer ir, mas o corpo não obedece. E quem é que nunca passou por isso? De ter agenda e falar: parece que eu estou vazio. Eu quero, mas não quero. Quem é que nunca passou por um momento em que o corpo já não obedece mais aquilo que você pensa em fazer? Quem é que nunca derramou lágrima, dizendo: eu não aguento mais? O soldado romano disse: pega qualquer um e manda carregar. Só que Jesus não pegou qualquer um. Ele disse: eu vou embora, mas eu vos deixo um consolador, que quando o teu corpo não aguentar mais caminhar,
Ele vai te colocar de pé no meio desta via dolorosa. Oh, aleluia. E vai te ajudar a consumar a tua vergonha onde ela deve ser consumada. Eu encerro a minha participação te dizendo: você não vai parar no meio do caminho. Jesus de Nazaré. Se eu fosse você, eu estava com a palma da mão virada para cima para receber isso aí. Você não orou tanto para morrer no meio do caminho. Você não subiu um monte para parar no meio da tua caminhada. Você não pagou preço de oração, de comprar livro, de enfrentar seminário. Você não jejuou tanto para chegar agora e querer pular fora do barco. O Espírito Santo está pegando na tua mão nesta manhã, aleluia, está te erguendo da terra e está dizendo: você vai chegar lá, porque eu estou te auxiliando. Se você recebe esta palavra, fica de pé comigo, adorando ao Cordeiro de Deus. Eu diga para 3 companheiros: o Espírito vai fazer você chegar lá. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga para ele. Feche os seus olhos, senhores. Ainda que vendido, você vai chegar lá. Elevarai de homem derecia. Ainda que abandonado, você vai chegar lá. Oh, aleluia. Ainda que apanhando sem motivo, você vai chegar lá. É só um período do teu ministério para uma exaltação maior. Feche os teus olhos. A palavra aprovação vem de Nisaion, do radical para Terces, que significa bandeira hasteada ou milagre. Para um judeu, provação significa bandeira hasteada escrita milagre. Toda aprovação acaba em milagre. Ou seja, você vai crescer com essa via dolorosa. Oh, eu sinto a presença do doce Espírito Santo. Você pode sentir esta presença que eu estou sentindo esta manhã. Você vai galgar, porque essa via dolorosa está fazendo você chegar aonde você pensava que você não chegaria. Feche os seus olhos por alguns minutos. Eu quero ter a bênção e a honra de orar por você. Eu quero ter a bênção e a honra de orar pelo teu ministério. Eu quero ter a bênção e a honra de dizer para você: vale a pena não abrir mão do ministério por este momento de venda. Eu quero orar por você para pedir que o Espírito Santo te levante no meio desta vergonha, porque vendido ou não, nós chegaremos aonde Deus quer que você chegue. Eu quero orar por você, porque o Espírito Santo está te levantando e está dizendo: você não está mais sozinho, eu te tomo pela tua mão direita. Eita glória, aleluias. Deus, aqui estão os teus obreiros, aqui estão os teus pastores, missionários, aqui estão os diáconos, Senhor, evangelistas e presbíteros, uns vendidos, ó Deus, uns abandonados, um carregando um fardo que talvez nem era dele, um servindo com obediência e dizendo: Deus, está difícil, mas eu estou lá. Pessoas, ó Senhor, que estão no meio de um vento terrível, mas não permitiram que o vento carregasse a semente que está do lado de dentro. Meus companheiros, que esta manhã o doce Espírito Santo de Deus segure nas nossas mãos e não nos permita abandonar o ministério ao qual nós fomos vocacionados. Receba autoridade da parte do Senhor Jesus Cristo para enfrentar esta via. Receba unção, capacidade para enfrentar esta via cantando o hino com dignidade. Receba unção divina que te conduza a uma exaltação maior. Se não for pedir muito,
muito homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja casado. Dê um abraço neste companheiro e diga para ele: a via dolorosa não te faz renunciar no ministério. Diga para ele: a via dolorosa não te faz abandonar a tua chamada. Esta venda não te faz abandonar o teu chamado. Essa traição não te faz descer do altar. Abençoe a vida dele aí. Glória a Deus. Continue glorificando, continue adorando. Aleluia. Já podíamos ir agora, né, irmãos? Voltar para casa. Mas eu costumo dizer na igreja que aquilo que para nós é satisfatório